Continuando aí, nós vamos estudar o segundo caso de campo magnético criado por correntes elétricas, que é o caso do campo magnético de uma espira circular. O que é uma espira circular? Uma espira é isso aqui, ó. É um fio dobrado, ó, um fio dobrado em forma de circunferência. Tá? Aquele fio que eu tinha aqui, ó, esticado, eu posso dobrá-lo, tá? Eu tinha aqui um fio reto, retilíneo. Agora eu posso pegar esse fio e dobrá-lo aqui em forma de uma espira circular. Para que será? O que acontece? Qual que é a alteração que dá quando a gente dobra esse fio? Então vamos analisar. Vou deixar a espira ali, ó. Então a espira, um fio é enrolado de forma circular. Então nós temos aqui um esboço de um fio, que seria esse aqui, dobrado de forma circular, ligado aos polos de uma bateria, de uma pilha, ao positivo e negativo, para que passe corrente aqui. Então nós sabemos que quando a corrente, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, passar através desse fio, dessa espira que está dobrada de forma circular, vai criar-se um campo magnético aqui ao redor dessa espira. No caso da espira, não importa o campo magnético que está aqui do lado de fora dela, não. Nós vamos analisar o campo magnético aqui no seu centro. Muito bem. Como é que é a nossa equação? O que vai variar na nossa equação? Então, vamos supor que a corrente que estava passando lá naquele primeiro caso, aqui quando o fio estava esticado, ó, vamos supor que essa pilha, aquela bateria ali, forneçam a mesma intensidade de corrente, o mesmo valor de corrente elétrica. Vamos supor que aqui estava antes lá no condutor retilíneo estava passando uma corrente de intensidade de 2 amperes. Vamos supor que aqui agora também esteja passando uma corrente de 2 amperes. Qual que é a alteração que dá no campo magnético quando eu dobro o fio? A questão é essa. Então vamos lá. Para calcular o módulo do vetor campo magnético B, aqui no centro dessa espira, né? Porque em torno da espira, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tem esse poder, esse campo magnético criado pela corrente. Para calcular o módulo desse vetor campo magnético no centro da espira, o campo magnético ele depende da constante de permeabilidade do meio, ele é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, ao valor da corrente elétrica, porque sem essa corrente não existe campo magnético nesse fio. E é inversamente proporcional a 2R. O que é R aqui? O R maiúsculo para nós aqui é o raio da espira. Toda circunferência, ela tem um círculo, né? E esse raio, como é uma medida, nós estamos trabalhando com as medidas do sistema internacional, ele vai ser dado em metros. É a única coisa que eu vou alterar, porque o B significa campo magnético, dado em Tesla, o I, corrente elétrica, dado em amperes, a constante de permeabilidade, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro sobre amperes, e esse 2 eu vou explicar o que é esse 2. Muito bem. O campo magnético é tanto mais forte quanto maior a intensidade da corrente elétrica. Mas ele é tanto mais fraco quanto maior o raio da circunferência. Ó, ele é diretamente proporcional à corrente, mas inversamente proporcional ao raio. Numerador com numerador, grandezas diretamente proporcionais. Aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Diminui uma grandeza, a outra também diminui. Mas numerador com denominador, grandezas inversamente proporcionais. Aumenta o raio, campo magnético diminui. Diminui raio, campo magnético aumenta. Então, por quê? Se nós analisarmos aqui na espira, se nós fizermos agora uma espira aqui, ó, fazendo um esboçozinho de uma espira, o que é 2R? 2R é o diâmetro. O raio é a distância do centro até a superfície aqui, ó. O que é 2R? 2R é o diâmetro da espira. Por quê? Quando nós dobramos o campo magnético, quando nós dobramos o fio, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos concentrando o campo magnético aqui no centro dela, aqui no centro. Ou seja, o campo magnético dessa parte do fio está concentrando com esse aqui, com esse, e aqui, ó, vai se concentrar mais, vai ficar mais denso o campo magnético. Então, observe o seguinte. Quanto mais longe, quanto maior o raio, quanto maior o diâmetro da espira, o que é o diâmetro? 2R. O campo magnético ele é inversamente proporcional ao diâmetro. Quanto maior 2Rs, quanto maior o diâmetro, menor o campo magnético. Por quê? Porque um fio está mais longe do outro.
Quanto menor o diâmetro, observe aqui no espirazinha menor, esse diâmetro aqui é menor que esse. Quanto menor o diâmetro, mais forte o campo magnético aqui no centro da espira. Por quê? Porque esse fio vai estar mais próximo desse. Então, se essa espira e essa aqui forem percorridas pela mesma intensidade, pelo mesmo valor de corrente, o campo magnético no centro dessa espira aqui é maior. Por quê? Porque a corrente sendo a mesma, esse fio está mais próximo desse. Então há uma maior concentração, uma maior densidade de linhas de campo magnético aqui no centro da espira. Então a finalidade de se dobrar o fio é concentrar o campo magnético aqui, ó, no interior, no centro da espira. Quanto maior a espira, quanto maior o raio, maior o diâmetro da espira. Quanto maior o diâmetro, mais longe um fio está do outro, mais fraco, menos denso é o campo magnético lá no centro da espira. Quanto menor o diâmetro da espira, mais forte é o campo magnético no centro dessa espira. Então a única coisa que muda aqui é a questão do raio, e a finalidade de se dobrar o fio é aumentar, é concentrar o campo magnético na região central da espira, tá certo?